Olá pessoal, nesta aula nós falaremos sobre a lei de Coulomb. Na aula de hoje, então, eu vou introduzir algumas ideias básicas sobre a carga elétrica, falar um pouquinho sobre materiais e eletrização, e depois a gente vai seguir aí na descrição da lei de Coulomb, princípio da superposição e realização de alguns exercícios, tá? Envolvendo o cálculo de força resultante para partículas e também para corpos extensos. Esse material vocês podem acessar no capítulo 21 do Halliday volume 3 e no capítulo 2 do Moisés volume 3. A lista 1, que se refere a essa aula, bem como todas as listas das nossas aulas, vocês podem encontrar no link diegoduarte.paginas.ufsc.br. Então vamos falar um pouco sobre a carga elétrica. Bom, este tema ele é investigado há mais tempo do que a gente imagina. As primeiras observações do comportamento elétrico da matéria surgiram já na antiga Grécia, onde era observado que o âmbar eletrizado tinha a capacidade de atrair pequenas partículas, pequenos corpúsculos, como folha seca e partículas similares. O âmbar é aquela resina amarelada que existe no caule das árvores e com o tempo ela vai solidificando e se transforma numa pedra, né? Inclusive, nos dias de hoje, ela é vendida como bijuteria e como enfeite, enfim. É vendido como um adorno. Entretanto, apesar dessas descobertas terem sido feitas já na antiga Grécia, os conhecimentos em torno desse tema tiveram um hiato considerável, né, entre observações e estabelecimento de regras para a descrição dessas observações. E as primeiras descrições com mais detalhes surgiram ali em meados do século XVIII, com o francês Charles Dufay. O Dufay, naquela época, ele observou que duas pedras eletrizadas de âmbar sofriam a repulsão mútua, enquanto uma pedra de âmbar e um pedaço de vidro eletrizado sofriam a atração mútua. E como não existiam ainda os nomes de carga positiva e carga negativa, o Dufay convencionou alguns nomes, né? Ele chamou o âmbar como tendo uma carga resinosa e o vidro como tendo uma carga vítrea. Carga resinosa porque o âmbar ele surge de uma resina e o vidro porque ele possui uma estrutura amorfa, os átomos eles têm uma estrutura desordenada, então ele acabou chamando a carga desse material como uma carga vítrea, que significa estrutura amorfa. As primeiras definições de cargas positivas e negativas surgiram com Benjamin Franklin no mesmo século de Charles Dufay, eles são contemporâneos, tá? Aí do século XVIII. O Benjamin Franklin estabeleceu que o âmbar carregado tinha uma carga negativa e que o vidro carregado, a carga vítrea, né, ela seria definida como carga positiva. Âmbar, inclusive, significa elétron, né? Então é daí que surge o nome elétron, eletricidade. E com essa definição de carga positiva e negativa dada por Benjamin Franklin, ele começou a estabelecer algumas regras mais interessantes. Então, ele definiu que todo o corpo possui uma carga neutra, o que significa então que em situações normais, né, ele possui cargas positivas e negativas em mesmo número, de modo que essas cargas somadas geram uma carga líquida neutra. E quando você atrita esse corpo com outro objeto, você retira ou cargas positivas ou cargas negativas. Se, por exemplo, você retira uma carga negativa, ela é transferida para o outro objeto e esse corpo ele ficou com excesso de cargas positivas. E o corpo que recebeu essa carga negativa, obviamente, ele vai ficar com uma carga negativa. A partir dessas ideias, então, foram estabelecidos os primeiros conceitos do princípio da conservação da carga elétrica. E tudo isso surgiu ali, obviamente, no século XVIII. A partir dessas descobertas e definições, né, propostas por Charles Dufay e Benjamin Franklin, então o cientista britânico J.J. Thomson descobriu o elétron, ali mais para o final do século XIX, e ali já no início do século XX, o Robert Millikan ele descobriu a carga elétrica, o valor numérico, né, da carga elétrica da partícula descoberta pelo J.J. Thomson. Veja que o J.J. Thomson ele foi o primeiro cientista a descobrir a existência de uma partícula subatômica. Tá? E o Robert Millikan deu certa identidade para essa partícula.
Hoje, o módulo da carga elétrica do elétron, então, é aproximadamente aí 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb, tá? E o elétron ele tem uma carga elétrica negativa. Entre as diversas categorias de materiais, nós temos os isolantes e os condutores. Nos materiais isolantes, as cargas elétricas não podem ser transmitidas através desses materiais. Então, se eu tenho, por exemplo, elétrons dispersos nesse material, eles não têm mobilidade. Exemplos de materiais isolantes incluem o vidro, a água destilada e a borracha. A água destilada significa que ela não tem nenhum tipo de metal, nenhum tipo de componente orgânico que permita aí a possível condução de carga elétrica. E nos materiais condutores já é o contrário. Então, as cargas elétricas elas podem ser transmitidas através desses materiais. Então, as partículas elétricas elas possuem certa mobilidade. Exemplos incluem o metal, a água contendo ácidos e o próprio corpo humano. Né? Só que dependendo de algumas condições, eu consigo transformar um material isolante em um material condutor ou parcialmente condutor. Por exemplo, em climas úmidos, é muito comum que uma película da água ela se forme sobre a superfície dos objetos. Então, se eu tenho um material isolante com uma fina película de água, não sendo água destilada, existe a possibilidade desse material conduzir eletricidade. E entre as formas de geração de cargas, nós temos 3 tipos basicamente. Nós temos a eletrização por atrito, por contato e por indução. A observação desses 3 efeitos eu gostaria de mostrar com um experimento chamado eletroscópio. Vamos dar uma conferidinha no vídeo a seguir. Neste experimento, nós atritamos um tubo de PVC com um pedaço de lã e ele adquiriu carga negativa, que aproximando dessa estrutura metálica, que é o nosso eletroscópio, as cargas negativas elas atraem as positivas e repelem as negativas, representando dessa forma uma eletrização por indução. Percebam que nessa fita de alumínio, na base, como ela tem carga negativa, tanto a estrutura fixa quanto a fita metálica, eles possuem a mesma carga e isso faz com que a fita ela rotacione, devido a essa repulsão elétrica. E, consequentemente, também, como a fita ela não faz parte da estrutura fixa, ela é eletrizada por contato. Então, a partir das observações de Charles Dufay e Benjamin Franklin, foi iniciada uma corrida em busca de um modelo matemático que pudesse descrever a atração e a repulsão elétrica da matéria. Um dos primeiros cientistas a propor alguns modelos matemáticos foi o cientista britânico Joseph Priestley, que, por analogia com a lei da gravitação universal de Isaac Newton, conseguiu chegar em alguns resultados ali na metade do século XVIII. A lei da gravitação universal já era conhecida pela comunidade. Isaac Newton ele morreu em 1727. Então, nessa altura do campeonato, o Princípio já era um livro bem conhecido pela comunidade da época, principalmente os britânicos. E sobre os estudos, então, de Joseph Priestley, o cientista francês Charles Auguste de Coulomb, ele conseguiu obter a equação e o modelo que hoje carrega o seu nome, conhecido então como a Lei de Coulomb. E isso aconteceu ali mais para o final do século XVIII. Então, a Lei de Coulomb é um modelo que estabelece a interação entre duas ou mais partículas carregadas. Aqui a gente traz um exemplo com uma carga mais Q e uma carga menos Q. Então, obviamente, existe uma atração elétrica entre esses dois corpos que estão separados por uma distância r. Tá? Aqui nós temos os dois vetores de força que se referem à atração mútua. A força que está sendo aplicada sobre a carga menos Q é a força aplicada pela carga mais Q. E a força que está atuando sobre mais Q é a força aplicada pela carga menos Q. Tá? Percebam que esses dois vetores de força eles estão na mesma direção, mas possuem sentidos opostos. E aí, consequentemente, eles obedecem à terceira lei de Newton. E essas forças elas têm a mesma direção do segmento que une as cargas. Tá? E como essas forças elas são atrativas, elas apontam para a mediana do segmento que separa essas duas cargas. A expressão, então, que rege essa interação elétrica é dada por essa equaçãozinha. Então, o vetor de força F ele é diretamente proporcional ao produto das cargas, ao produto dos módulos,
dividido por 4πε0 vezes r ao quadrado. Tudo isso vezes o versor r chapéu. 1 sobre 4πε0 é uma constante e vale aproximadamente 9 vezes 10 na nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. ε0 é a permissividade elétrica do meio, e eu vou entrar em mais detalhes sobre as definições físicas dessa constante quando nós estudarmos campos elétricos. Então, R é o módulo da distância que separa as duas cargas, e R chapéu é o versor que direciona o vetor de força F. Tá? Então, o versor R chapéu tem a direção do segmento R, e o sentido, ele define o sentido das forças aplicadas sobre as duas cargas. Vale lembrar que a força elétrica ela é uma força central, tá? O que significa então que ela é uma força que tem direção radial e depende do raio R. E por se tratar também de uma força, a lei de Coulomb, ela obviamente obedece o princípio da superposição. O princípio da superposição estabelece que a força total sobre um corpo nada mais é do que a soma de todas as forças individuais que atuam sobre ele. Aqui nós temos um exemplo com uma carga positiva Q1, uma carga negativa Q2 e uma carga negativa Q3. E o meu objetivo é calcular a força resultante que essas duas cargas negativas aplicam sobre a carga positiva Q1. Tá? Bom, de variáveis que nós temos aqui neste exemplo. Temos a distância R12, que é a distância que separa as partículas 1 e 2. Temos a distância R13, que é a distância que separa as partículas 1 e 3. A força F12 é a força na partícula 1 devido à partícula 2. E a força F13 é a força na partícula 1 devido à partícula 3. Além disso, sempre que eu escrever uma variável em negrito, é porque eu estou representando aquela variável na sua forma vetorial. Tá? Então, só um parênteses na explicação. E aí, para a gente calcular a força resultante, aqui geometricamente falando, né, eu posso simplesmente aplicar a regra do paralelogramo. E aí nós calculamos esse vetor de força F. Para calcular o módulo dela, a gente pode aplicar essa expressão aqui, ó. Então, o vetor de força F é igual a QI sobre 4πε0 vezes este somatório. QI é a carga que está sujeita à força resultante, nesse caso, a partícula 1. E todas as cargas que estão dentro desse somatório são as cargas que estão exercendo a força sobre Q1. Então, aplicando essa expressão, nós obtemos a equaçãozinha aqui embaixo. Então, ó, F é igual a Q1 sobre 4πε0, tá? Q1 é a partícula QI, que é a partícula que está sujeita à força resultante. Abre colchetes, Q2 sobre R12 quadrado vezes R chapéu 12, então o primeiro termo dessa soma. Vejam que nesse somatório, eu vou fazer um somatório, eu tenho 3 partículas, né? Então eu vou fazer uma soma com J, com esse índice J, indo de 1 até 3. Só que o problema é que eu não posso considerar a soma com J igual a 1. Porque se eu fizer J igual a 1, aqui eu vou ter Q1. Tá? O que significaria então que a partícula 1 exerce força sobre ela mesma, o que não acontece, o que não existe. Então a partícula não pode exercer força sobre ela mesma nesse contexto. Consequentemente, eu vou realizar todas as somas para J diferente de I. Tá? Nesse nosso caso, o I vale 1. Como eu vou fazer uma soma de 1 até 3, então eu excluo a soma em 1, J igual a 1, e vou considerar a soma só em 2 e 3. Dessa forma, nós teremos apenas 2 termos dentro dessa somatória, tá? Que resulta então nessas expressões. Então, para J igual a 2, né? Então, nós teremos Q2 dividido por R12 ao quadrado vezes R chapéu 12. Mais o terceiro termo da soma, que é J igual a 3. Então, Q3 dividido por R13 elevado ao quadrado vezes R chapéu 13. E de uma forma simplificada, então, a força resultante, ela fica escrita como a força F12, tá? Que é esse primeiro termo dentro do colchetes multiplicado pelo termo que está fora do colchetes, mais a força F13, que é o segundo termo dentro do colchetes multiplicado pelo termo fora do colchetes. Então, para contextualizar a aplicação da lei de Coulomb e o princípio da superposição, a gente vai resolver esse exemplo que consiste
no cálculo de força resultante sobre uma carga devido à força exercida por outras duas. Tá? Então, o enunciado ele diz o seguinte, ó, considere uma partícula mais Q' sob a ação de duas forças aplicadas pelas cargas mais Q e menos Q, posicionadas nos vértices do triângulo isósceles da figura abaixo. Calcule a força resultante sobre mais Q'. Então, nós temos a carga mais Q' nesse vértice do triângulo, temos a carga mais Q neste outro vértice e a carga menos Q neste outro vértice. Eu quero calcular a força resultante sobre mais Q'. Tá? Aqui eu tenho uma força de repulsão e uma força de atração. Então, a carga mais Q' ela sofre uma repulsão eletrostática com essa mais Q', mas sofre uma atração eletrostática com menos Q'. Em relação aos vetores de força, então vamos observar alguns detalhes. Vejam que nessa repulsão entre mais Q' e mais Q, aqui eu tenho o vetor de força F1. Ó. Esse vetor de força F1 é a força que mais Q está exercendo sobre mais Q'. E vejam que esse vetor de força ele está na mesma direção do segmento R1, e ele está se afastando da mediana desse segmento. Ó. A mediana do segmento é o meio dessa distância R1. E o vetor F1 está se afastando da mediana do segmento. E essa é uma propriedade característica de um vetor de força que representa uma repulsão eletrostática. Tá? No caso da atração, percebam que o vetor de força F2 ele está apontando para a mediana do segmento que une as duas cargas. Nesse caso, o segmento tem comprimento R2. Então, a mediana é R2 sobre 2, né? A metade do segmento. Vejam que a força F2 está apontando para a mediana desse segmento, que é uma característica, então, de uma força com natureza atrativa. E para a gente calcular a força resultante, geometricamente falando, basta aplicar a regra do paralelogramo utilizando esses dois vetores de força. E notem que esses dois vetores de forças eles são iguais, tá? Porque os módulos das cargas que estão interagindo são os mesmos. Então, ó, mais Q e mais Q' em módulo é igual ao produto mais Q' e menos Q. Tá? E as distâncias são as mesmas também. R1 é igual a R2. Então, como as distâncias são as mesmas e o módulo do produto das cargas também são os mesmos, consequentemente F1 é igual a F2. Beleza? Então, para a gente calcular essa força resultante, nós vamos aplicar o princípio da superposição. Então, vamos utilizar essa equação que nós vimos no slide anterior. Bom, lembre-se que QI é a partícula que está sujeita à força resultante. Nesse caso, é a partícula mais Q'. E as partículas QJ são as partículas mais Q e menos Q. Então, aplicando essa expressão, nós obtemos o seguinte, ó. A força resultante ela será mais Q' dividido por 4πε0, que multiplica entre colchetes. Mais Q dividido por R1 ao quadrado vezes R chapéu 1, que é referente à interação entre essas duas cargas, né? Mais Q e mais Q', mais Q dividido por R quadrado 2 vezes R chapéu 2. Notem que nessa expressão eu não incluí o sinal negativo dessa carga menos Q. Aí você pode ter pensado, bom, ele deve ter cometido um erro, mas não. Eu não inseri o sinal negativo aqui porque eu vou inserir a natureza atrativa entre essas duas cargas dentro do versor R2. Tá? Então eu coloco uma informação bem importante aqui em vermelho. Ao utilizar a versão vetorial da lei de Coulomb, utilize o módulo da carga. A natureza repulsiva ou atrativa da interação é implementada dentro do vetor unitário. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, aqui nós temos os versores R1 e R2, tá? Então, eles são dados por... olha a anotação que eu estou utilizando aqui, ó. Estou utilizando R1 e R2 em negrito, né? Então, significa que eu estou me referindo às definições vetoriais dessas variáveis.
Então, o versor R1 ele vai ser o vetor R1 dividido pelo seu módulo. E o vetor R1 ele será R cosseno de θ x chapéu mais R seno de θ y chapéu. X chapéu e y chapéu são os versores da base, tá, do plano cartesiano, que se referem lá também aos versores I chapéu e J chapéu. Para obter esse vetor, então nós fizemos a decomposição aqui desse segmento R1. Então eu fiz a decomposição desse segmento R1 na horizontal. Nós temos o vetor R cosseno θ. Então aqui R1 cosseno de θ, né? Então nós temos essa projeção. E eu posso fazer a projeção do segmento. Aqui eu estou colocando um vetor, então R1 cosseno de θ x chapéu. E aqui eu tenho um outro vetor, que vai ser o vetor R seno de θ y chapéu. Tá? Então eu fiz a decomposição desse segmento, ou melhor, do vetor R1, fiz a decomposição em y e em x. E aí eu consigo montar, portanto, o vetor R1. Então, nesse caso, vejam que o vetor R1 ele tem essa direção, tá? Que é a mesma direção e sentido do vetor F1, representando, portanto, uma repulsão entre as cargas mais Q' e mais Q. Agora, quando a gente escreve o versor R chapéu 2, aí só lembre-se que no versor R chapéu 1 eu tenho que dividir o vetor R1 pelo módulo dele, né, que é o próprio R. Aqui, como eu já estou considerando que R1 é igual a R2, eu estou chamando tudo de R. O versor R chapéu 2, então, é o vetor R2 dividido pelo módulo dele. E o vetor R2 será R cosseno θx menos R seno de θy. Percebam que nesse caso, o vetor R2 ele vai ter uma componente positiva em x e vai ter uma componente negativa em y. Então, se eu fizer a decomposição, né, de R2, então aqui nós teremos R vezes seno de θy. Aqui é o ângulo θ. E na horizontal, eu vou ter R cosseno de θ x chapéu. Aqui só colocando menos, né, para se referir que eu estou no sentido negativo do eixo y. O vetor, nesse caso, né, também, o vetor R2, ele está assim, né? Está apontando nesse sentido. A direção e o sentido do vetor R2 é a mesma direção e sentido do vetor F2. Lembra que é o vetor R2, né, que dá a direção para o versor R2 e o versor R2 que dá a direção para o vetor F2. Então, o vetor F2 tem a direção do vetor R2, assim como o vetor R1 tem a direção da força F1. Tá? Agora, inserindo esse sinal ali negativo, né, eu consigo, então, inserir essa natureza atrativa entre as cargas. Tá? E agora nós vamos substituir essas duas expressões lá na expressão da força. Aí lembrando que para calcular o versor R2 eu tenho que dividir o vetor R2 pelo módulo dele, que é o próprio R. Aí brincando com um pouquinho de matemática, né? Então só abrindo as contas. E aí lembre-se que lá na expressão, né, a vinda do princípio da superposição, nós tínhamos Q dividido por R2 vezes o versor R1 chapéu, né? Só que o versor R1 chapéu é esse termo que está entre colchetes. A mesma coisa aqui, né? O termo que está entre colchetes é o versor R2. E aí nós começamos a brincar. Vou colocar o Q em evidência, tá? Vou colocar tanto o Q quanto o R2 em evidência. E aí nós viemos aqui para baixo. Agora, fazendo mais uma simplificaçãozinha, eu vou colocar esse R do numerador aqui, que estava dentro, que está dentro dos versores, nós vamos colocar em evidência também. Aí aqui esse denominador vai ficar R ao cubo.
E aí sobra apenas esse numerador. Observem que nós temos R cosseno de θ x chapéu mais R cosseno de θ x chapéu. Esses dois termos se somam. Só que os termos em y se eliminam, né? Porque eu tenho um termo positivo e tenho um termo negativo. Então, esse termo elimina esse. E aí nós ficamos com esse e ficamos com esse. Eles somam e resulta aqui no fator 2, então fica 2R cosseno de θ. Esse 2 eu posso simplificar com esse 4, resultando então em Q dividido por 2πε0R. Aqui tem uma simplificaçãozinha. Esse R, ele simplificou com esse ao cubo. Aí fica um índice 2 aqui, beleza? Então, nós ficamos com Q' dividido por 2πε0 por 2πε0R quadrado vezes cosseno de θ x chapéu. Perceba que a gente já está conseguindo obter a direção dessa força resultante, o que geometricamente a gente também obteve, considerando lá que as forças F1 e F2 são iguais, em módulo. Então, só fazendo uma brincadeira aqui no triângulo, a gente sabe que pegando aqui esse triângulo retângulo, cosseno de θ vai ser Dzinho dividido por R1, que é R, só que R eu posso escrever como sendo Dzão ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Tudo isso elevado à raiz quadrada. E aí eu obtenho essa expressão. E aí, consequentemente, essa equação eu posso substituir aqui dentro desse cosseno, né? E aí nós obtemos, portanto, essa expressãozinha aqui, ó. Q' D, aí eu substituí esse termo aqui, né? D sobre Rzinho. Aí aqui embaixo fica 2πε0 e volto com R ao cubo. Só que daí eu sei que R é a raiz quadrada de Dzão ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Aí eu obtenho essa expressãozinha. Beleza? Então essa é a força sobre Q' devido a mais Q e menos Q. É a força resultante. E vejo que a gente já conseguiu obter a direção e o sentido da força resultante. Essa daqui é uma das características positivas da soma vetorial, que quando você resolve o problema no formato vetorial, você já obtém automaticamente a direção e o sentido da força resultante. Tá? Ao passo que se você resolver na forma escalar, você vai ter que inferir, baseado ali obviamente na geometria, nas condições do exercício, mas você vai ter que inferir qual é a direção da força resultante. Aqui na análise vetorial, a gente já obtém isso automaticamente. Em Física 3, a gente vai trabalhar com as duas formas, tá? Vamos trabalhar tanto com a resolução escalar quanto com a resolução vetorial. Só que no formato vetorial a gente vai se resumir ao sistema cartesiano. Então a gente vai trabalhar sempre com coordenada x, y, z, tá? Eu vou evitar, à medida do possível, trabalhar com coordenadas mais avançadas, como cilíndricas, esféricas, parabólicas, né? Então não vou trabalhar com essas coordenadas, vou me resumir apenas a coordenadas cartesianas. Bom, então naquele outro formato, né, vocês viram lá que quando nós resolvemos pelo método da soma vetorial, né, utilizando o princípio da superposição e fazendo toda a soma vetorial, tivemos aí um trabalhinho considerável, porque eu tenho que fazer o cálculo dos versores, né, então eu tenho que identificar esses vetores, inserir dentro da equação, aí vai dar um termo meio grande, eu vou ter que, enfim, vou ter que fazer toda a manipulação algébrica até chegar na expressão final. É claro que esse exercício ele é muito simples, né? São 3 partículas interagindo, então é um cálculo muito tranquilo de fazer. Agora, quando surge uma soma vetorial com mais partículas, vocês vão ver mais à frente, na próxima aula, quando nós falarmos de campos elétricos, aí nós teremos um exercício lá com 8 cargas, aí vocês vão ver que, do ponto de vista vetorial, já vai começar a dar bastante trabalhinho para resolver o problema. E, às vezes, dependendo do exercício, é mais interessante a gente resolver na forma escalar, considerando que é fácil você descobrir qual é a direção da força resultante e que você consegue ali aplicar as regras no seu formato escalar. Então aqui a gente tem um exemplo da resolução desse exercício no formato escalar. Geometricamente, nós identificamos ali que a força F1 ela é igual a F2 em módulo, né?
E como elas têm mesmo módulo e elas são simétricas em relação à horizontal, as duas forças F1 formam o mesmo ângulo θ com a horizontal, eu sei que se eu decompor a força F1 em Y e a força F1 em X e a força também F2 em X e F2 em Y, as componentes em Y dessas duas forças elas se eliminam. E aí, consequentemente, a única força resultante é no eixo X. Então, ó, aqui eu tenho a decomposição da força F1, né? Seria a F1Y. E aqui a mesma coisa. Aqui nós temos a F2Y. E aí, considerando então que elas são simétricas em relação à horizontal, essas duas forças são iguais. E como elas têm sentidos opostos, um vetor elimina o outro. E aí, consequentemente, as únicas componentes que somam sem zerar são as componentes horizontais. E aí eu posso dizer, portanto, que o módulo da força resultante nada mais é do que a soma do módulo de F1x mais F2x. Tá? E para a gente calcular esse módulo da F1x, basta pegar o módulo da força F1 e decompor no eixo horizontal. E aí, então, nós fazemos F1 vezes cosseno de θ. Deixa eu mudar para a seta que fica mais tranquila da gente analisar. Então, eu faço F1 vezes cosseno de θ. Tá? Então, eu estou decompondo a força F1 aqui no eixo horizontal. E a mesma coisa com F2, né? F2 vezes cosseno de θ. E faço a decomposição sobre o eixo horizontal. Vamos pegar aqui a caneta. E a gente decompõe aqui, né? Eu vou decompor essa força aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com F2, né? Então, vou decompor a F1, multiplicar F1 vezes cosseno de θ e F2 vezes cosseno de θ. Essas duas forças somadas, consequentemente, vão dar a força F que a gente consegue obter pela regra do paralelogramo. Aí o cálculo ele fica bem fácil, fica bem prático. Porque eu sei que F1 é igual a F2, então eu posso escrever a soma das forças em X como sendo 2 vezes F1, por exemplo, vezes cosseno de θ, em que cosseno de θ é o mesmo termo que a gente obteve na resolução anterior, né? Fica d sobre raiz de dzão ao quadrado mais dzinho ao quadrado. Aí substituindo então o valor de F1 e também o valor de cosseno de θ, o valor de F1 a gente obtém direto pela lei de Coulomb, né, que é a interação entre duas partículas, então a interação entre mais Q' e mais Q, as duas separadas por R1, então fica aqui Q' dividido por 4πε0r ao quadrado, vezes cosseno de θ, né, que é d sobre rzinho. E aí nós obtemos essa expressão. Tá? E aí, consequentemente, chegamos no mesmo resultado. Beleza? Então vejam que foi um caminho bem mais fácil, bem mais rápido, só que nós temos que, obviamente, saber qual é a direção já da força resultante. Tá? Então, assim, dependendo da natureza do exercício, se você não consegue saber ali de imediato qual é a direção da força resultante e você consegue aplicar coordenadas retangulares para resolver o exercício, utiliza o formalismo vetorial. Porque daí o formalismo vetorial ele vai automaticamente te dar a direção da força resultante. Tá? Mas agora, se é fácil, se você consegue inferir qual é a direção da força resultante, isso é bem tranquilo de fazer, o exercício permite ali que eu consiga visualizar rapidamente. Então, utiliza o formato escalar, que ele é muito mais rápido para a resolução. Tá? Então, nós temos essas duas formas de enxergar a resolução de exercícios, cada um com os seus pontos positivos e negativos. E além de partículas pontuais, nós também temos o cálculo de força elétrica envolvendo corpos extensos. Então, em partículas pontuais, a gente considera que as dimensões do corpo são muito menores do que as distâncias que as separam. E aí, consequentemente, a dimensão da partícula ela acaba não importando no desenvolvimento do cálculo. Agora, nesse momento não. Então, nesse momento, as distâncias de separação entre as partículas elas são comparáveis com as suas dimensões. Consequentemente, essa propriedade, ela deve ser considerada no cálculo. Antes da gente resolver problemas envolvendo corpos extensos, é importante que a gente defina algumas novas variáveis, que são as densidades de carga.
Então, ó, corpos extensos são objetos com dimensões físicas da mesma ordem de grandeza das dimensões locais, tá? Que é isso que eu acabei de comentar. Se o corpo está carregado, então existe uma distribuição de cargas elétricas nesse corpo. E aí, se esse corpo ele é em uma dimensão, em duas dimensões e em três dimensões, isso vai dar origem às densidades linear superficial e volumétrica de carga. Aqui no primeiro caso, a gente tem um corpo unidimensional, que é um fio, por exemplo, um cabo, uma haste linear, né? E esse corpo ele tem uma carga total Q. E agora eu vou pegar apenas um elemento infinitesimal desse corpo, que tem um comprimento dLi, tá? Onde I se refere à iésima carga desse corpo. Nesse comprimento dLi, dentro dele, eu tenho uma concentração de carga dQi. E a partir dessa carga contida nesse elemento, a gente forma a densidade linear de carga, que eu escrevo como dQi sobre dLi. Aqui eu estou considerando, obviamente, que a densidade de carga ela pode necessariamente não ser a mesma. Então, para uma carga dQi dentro de um elemento dLi, pode ser que a quantidade de carga aqui dentro não seja a mesma de um elemento próximo, um elemento mais afastado. Em situações iniciais, a gente sempre considera que lambda, nesse caso que é a densidade linear de carga, ela é constante. E à medida que a resolução dos problemas vão avançando, a gente vai trabalhando com densidade não uniforme. A mesma ideia a gente aplica para a densidade superficial de carga. Então, eu tenho um elemento dQi dentro de um elemento de área dAi. E aí, consequentemente, dentro dessa área, nós temos uma densidade superficial de carga, que eu escrevo como dQi sobre dAi. Densidade superficial de carga dado em coulomb por metro quadrado. Densidade linear dada em coulomb por metro. Uma chapa, por exemplo, ela pode ser considerada um corpo em duas dimensões, tá? Agora, num cubo, num corpo em três dimensões, uma esfera, um cilindro, né? Vamos considerar que eu tenho um corpo com carga Qzinho e dentro desse corpo eu tenho um elemento de volume dVi, que dentro desse elemento de volume dVi nós temos uma quantidade de carga dQi. E a partir desse elemento de volume eu posso escrever a densidade volumétrica de carga como sendo dQi sobre dVi. Tá? Com ρ, que é a variável que descreve a densidade volumétrica de carga dada em coulomb por metro cúbico. Se em todos os elementos dVi desse corpo eu tenho a mesma quantidade de carga dQi, ρi é uma constante, porque daí todos os ρis no meu corpo são iguais. Tá? Consequentemente, essa densidade ela é uniforme. A mesma ideia, então, como eu já havia comentado ali para a densidade linear de carga, né, aplicam-se para a densidade superficial e linear. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar sempre com densidade constante. Tá? Então, o ρ é sempre, o ρ, sigma e lambda são sempre constantes. E aí, à medida que as ideias elas forem avançando, a gente vai complicando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só para vocês entenderem como é que é o desenvolvimento do problema. Então, para a gente entender como é a resolução do cálculo de força envolvendo corpos extensos, vamos resolver esse exercício aqui, que trata do cálculo de força exercida sobre uma carga devido a um fio carregado. E o enunciado, ele diz: uma carga mais Qzão está distribuída uniformemente sobre um anel circular vertical de raio ρ e espessura desprezível. Qual é a força elétrica resultante sobre uma carga pontual mais Qzinha, situada sobre o eixo horizontal que passa pelo centro do anel, a uma distância dzão do seu plano? Então, eu tenho uma carga mais Qzinha, ela está situada no eixo do anel, tá? E essa carga Qzinha, ela está a uma distância dzão desse eixo do anel. E agora a gente tem que calcular a força que todo este anel exerce sobre Qzinho, beleza? E ao longo dos nossos estudos envolvendo corpos extensos, a gente vai tentar estabelecer algumas regras, tá? Para que a gente consiga aí mais ou menos um algoritmo de resolução de problemas, para que a gente não fique muito perdido sem saber como que a gente vai resolver um exercício dessa natureza. Então eu quero gostaria de definir com vocês alguns passos, tá? Alguns passos que vai nos ajudar a resolver o exercício de uma forma mais agilizada, né?
E o primeiro passo que a gente define é o seguinte. Sempre que eu tenho um corpo extenso, eu vou pegar uma pequena partícula desse corpo, tá? Eu vou pegar um elemento dq desse corpo. Ó, eu tenho um elemento dq que está dentro de um comprimento de arco dl. E eu vou calcular a força que esse elemento dq exerce sobre a carga fonte. E para fazer isso eu vou utilizar, obviamente, a lei de Coulomb. Então, ó, a força dF que um elemento dqzão do aro exerce sobre Qzinho é dado por Q dqzão dividido por 4πε0r², em que r é a distância entre as duas cargas. Então, é a distância entre dqzão e Qzinho, tá? Em que dq é um elemento de carga de comprimento dl do anel. Aí o segundo passo será a gente determinar, então, o elemento de força resultante. Em geral, aqui quando a gente for trabalhar com corpos extensos, a gente sempre vai trabalhar no formato escalar. Eventualmente, quando for interessante, a gente pode até trabalhar no formato vetorial, mas os problemas que nós vamos estudar aqui, por hora, são problemas envolvendo coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. Então, são problemas cuja base vetorial nós não abordaremos em Física 3, devido aí à sua complexidade. Dessa forma, então, nós temos que determinar a força resultante manualmente, né, já que não existe nenhuma ferramenta vetorial. E nesse exercício não é tão complicado, porque a força resultante ela está exatamente no eixo que passa pelo centro do anel. Vamos tentar entender um pouco melhor isso. Então, eu vou desenhar aqui um anel. E aqui está o eixo. E a carga se encontra nesse ponto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um elemento infinitesimal aqui de cima e um elemento infinitesimal aqui de baixo. E vamos determinar a direção da força resultante. Então, essas cargas são positivas, né? Então, essas cargas sofrem uma repulsão elétrica. Aqui está o segmento que une as duas cargas. Temos um elemento de força dF, porque é uma carga dqzão que está exercendo essa força, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Então, vamos desenhar o elemento de força dF, o outro elemento de força dF, né? Aqui eu tenho um elemento de carga dq. Aqui também é R. Vejam que, como eu estou pegando dois elementos simétricos, a projeção desse dF sobre o eixo vertical e a projeção do outro elemento dF sobre o eixo vertical são iguais. Aí, consequentemente, um elemento elimina o outro. E as componentes em x se somam, formando, então, a força resultante. Aí, consequentemente, eu consigo, então, inferir que a força resultante ela está no eixo que passa pelo centro do anel. Bom, com isso, basta então eu fazer o seguinte. A partir daquele elemento de força entre dqzão e qzinho, eu vou pegar aquele elemento de força, qzinho dqzão sobre 4πε0r² e multiplicar pelo cosseno do ângulo θ. Tá? Então vejam que se aqui é θ, aqui também é θ. Tá? Ali também é θ. Então basta multiplicar esse dF pelo cosseno de θ, considerando que θ, o cosseno de θ, né, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu posso escrever o cosseno de θ como sendo Tzão sobre Rzinho. E aí, fazendo as devidas simplificações, a gente chega nessa última expressão. Então, fazendo as devidas simplificações, né? Aí eu escrevo o seguinte, ó, esse Rzinho vezes Rzinho ao quadrado vai dar Rzinho ao cubo. Né? Só que o Rzinho, que é essa distância, vejam que ele forma um triângulo retângulo, onde ele é uma hipotenusa, o raio do anel é um cateto e esse Dzão é um outro cateto. Então eu posso escrever Rzinho ao quadrado igual a ρ ao quadrado mais Dzão ao quadrado.
Tá? E no final das contas, então, fica Qzinho, Dzinho Qzão, Dzão, sobre 4πy0 vezes ρ quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza? Em que cosseno de θ é Dzão sobre R, ou IR, né? Rzinho, é a raiz de ρ quadrado mais Dzão ao quadrado. Bom, seguindo nos cálculos, então nós ficamos com fazendo algumas simplificações, né? Bom, então a partir do momento em que a gente determina esse vetor de força resultante, esse elemento de força resultante, agora a gente vai para o terceiro passo, que é escrever o elemento de carga em função da densidade de carga do corpo para que a gente consiga então realizar a integração. E eu vou fazer o seguinte, ó, vejam que o termo que a gente chegou no segundo passo foi esse daqui, ó, tá? Onde nós escrevemos o elemento de força resultante. Eu vou substituir dq pela densidade linear de carga. Lembra que eu tenho um anel carregado. O anel, se eu esticar esse anel, ele vai virar um fio. Tá? Ele vira um fio, aí consequentemente eu tenho carga distribuída ao longo de uma dimensão. E aí eu posso escrever, portanto, esse elemento de carga dq em função da densidade linear de carga. Lembra que lambda ele é dq sobre dl. Então nós temos o seguinte, ó, lambda é dq sobre dl. Lembram que lá no slide anterior nós pegamos um elemento dqi que estava dentro de um pedaço dli do fio para construir a densidade linear de carga. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, tá? Eu estou pegando uma quantidade de carga dq que está dentro de um elemento dl. Então eu estou escrevendo lambda igual a dq sobre dl. E aí com isso eu posso escrever dq como lambda dl. Aí nós substituímos então dq por lambda dl. E agora a gente pode trabalhar na integração, em que dl ele é um comprimento de arco desse anel. Se eu quero calcular a força total sobre Q, então basta eu fazer a integração de dl sobre todo o anel. Considerando que dl é um comprimento de arco, esse comprimento de arco ele vai de 0 até o arco total, que seria 2π vezes o raio do fio, 2πr. Então nós vamos ter que fazer a integração de dl. Então, ó, df é igual a esse termo, que é igual a esse termo. E aqui só temos um pequeno errinho, porque não é igual. A força vai ser igual a essa expressão, porque agora eu já estou trabalhando na integração. Tá bom? Então, F vai ser igual a Q lambda D sobre 4πε0 sobre 4πε0 vezes ρ quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a 3 meios. Percebam que todo esse termo, tá? Todas essas variáveis, elas independem do comprimento dl. Então, quando eu for realizar a integração, tudo isso é uma constante em relação ao elemento de integração, o que facilita muito a nossa vida, porque o dl ele vai ficar dentro da integral, só o dl vai ficar dentro da integral. E, obviamente, a integral de dl é o próprio L, que aplicado nos limites de integração vai dar exatamente 2πρ, tá? Que é o perímetro total do anel. Então, um cálculo muito simples. Então, no final das contas, a força total ela fica Q lambda Dzão vezes 2πr, né, que é a integração de dl, de 0 até máximo, até o comprimento máximo do anel, o perímetro máximo do anel, dividido por 4πε0, que multiplica ρ quadrado mais Dzão ao quadrado elevado a 3 meios. Aí, consequentemente, então, nós chegamos a esta expressão. Vejo que a simplificação daqui para cá, ela foi realizada em cima da substituição do lambda por Q sobre 2πρ, porque eu estou assumindo que o lambda ele é constante. Significa que, vamos supor que eu tenho 1 metro de fio, e nesse 1 metro de fio eu tenho uma carga de 1 coulomb. Se eu estou falando que essa densidade linear de carga ela é constante, então, nesse caso aí, né, eu tenho 1 metro de fio com 1 coulomb, então eu tenho 1 coulomb por metro. E se essa densidade de carga ela é constante, significa que se eu tiver 10 coulombs de carga, eu tenho um comprimento equivalente a 10 metros.
porque daí se eu fizer 10 coulombs dividido por 10 metros, continua a ter 1 coulomb por metro. Então vejo que, independente do comprimento que eu pego, a quantidade de carga ela é sempre proporcional ao aumento ou à redução desse comprimento, para que lambda sempre seja uma constante. Então, inicialmente, eu defini lambda como dq sobre dl. Só que se lambda é constante, eu posso também pegar a carga total e dividir pelo comprimento total do fio. E eu vou continuar tendo o próprio lambda. Tá? Então, a gente pode escrever o lambda como sendo a carga total dividido pelo comprimento total do fio. Comprimento total do fio, 2πρ, que é o perímetro dele. Bom, então eu fiz isso. Então eu substituí o lambda por Qzão sobre 2πρ. Então esta é a força total que o anel exerce sobre a carga. Aqui só fazendo algumas análises, algumas brincadeiras, né? Então quem já foi meu aluno sabe que eu gosto de brincar bastante com essas análises, explorar o resultado, tá? Para a gente até, inclusive, conhecer a validade do modelo que a gente está estudando. Se eu pego esta expressão e coloco algumas condições, por exemplo, se o comprimento d, que é a distância da partícula até o centro do anel, é muito maior do que o raio ρ. Então, se eu coloco a partícula lá no infinito, o anel ficar paradinho, eu coloco a partícula lá no infinito, mas ainda sobre o eixo que passa pelo centro do anel. O que vai acontecer na equação? Então, se d ele for muito maior do que ρ, percebam que esse termo aqui, ó, ele se transforma aproximadamente em d ao quadrado. Né? Então, por que isso acontece? Ó? Então, vamos supor que ρ é igual a 1 metro e dzão seja aproximadamente 100 quilômetros, tá? Então, 1 vezes 10 na 5 metros. Agora, se eu pego 1 vezes 10 na 5 metros e elevo isso ao quadrado, nós temos 1 vezes 10 na 10 metros. Ao passo que ρ, como ele é 1 metro, ele continua ao quadrado igual a 1 metro. Então veja que nesse caso, o dzão ao quadrado ele se tornou muito maior do que ρ. E se eu escrever dzão ao quadrado mais ρ ou simplesmente dzão ao quadrado, é aproximadamente a mesma coisa, porque o valor de ρ é tão pequeno que não vai influenciar no valor de dzão ao quadrado. Então isso daqui fica aproximadamente dzão ao quadrado elevado a 3 meios, né? E aí esse quadrado simplifica com esse meio, e eu vou ficar com dzão elevado ao cubo no denominador. Só que daí no numerador nós temos mais esse dzão. Simplificando, eu vou ficar com dzão ao quadrado. E aí eu obtenho, então, essa equação. Qzinho Qzão sobre 4π ε0 vezes dzão ao quadrado. Então, essa situação ela caracteriza o problema quando o anel se torna uma carga pontual. Então, vejam que essa expressão é bem interessante, né? Porque eu obtive exatamente a lei de Coulomb, né? A forma natural da lei de Coulomb. Qzinho Qzão sobre 4π ε0 vezes a distância que separa as duas cargas ao quadrado. Então, é interessante, porque quando eu coloco a carga Q lá no infinito, é como se o anel ele se tornasse agora uma partícula pontual. Então corrobora exatamente com o que a gente já tinha dito, que um corpo extenso, a gente considera um corpo extenso quando as dimensões, as distâncias entre os corpos, elas são equivalentes, né? São da mesma ordem de grandeza do que as dimensões dos corpos que constituem ali o sistema. E aí quando essas dimensões que separam as partículas é muito maior do que as dimensões dos corpos, esses corpos acabam se tornando partículas pontuais. Então é legal que esse resultado encaixa muito bem com a nossa premissa, né? E a outra situação é quando o raio ρ é muito maior do que dzão. Nesse caso, a força resultante ela é zero. E ela é zero por causa de dois motivos. O primeiro é que os elementos dq eles estão muito afastados da carga pontual e, consequentemente, a força ela vai caindo, né? Já que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E um outro motivo é que com o raio ρ ele crescendo, tendendo ao infinito,
esse comprimento Dzão, ele acaba se tornando desprezível, então ele é muito pequenininho, pode ser considerado próximo de zero, o que implica que essa carga Qzinho ela estaria aproximadamente no centro do anel. E se a carga Q estiver aproximadamente no centro do anel, ela está num ponto de simetria onde a força resultante atuando sobre ela é zero, já que todos os vetores de força de todos os elementos de Q se cancelam mutuamente. E aí, consequentemente, também a força resultante ela vai se tornar nula por causa disso. Nessa primeira situação também é importante salientar que como o Dzão ele é muito maior do que Rho, né, e a força F ela também, nesse primeiro caso, obviamente, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ao quadrado de D, né, ela também vai diminuir com o aumento de D, tá? Então, esse vetor de força ele também vai se tornar um valor pequeno, tá? Pequeno comparado com a situação quando D ele está próximo do centro do fio, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até mais.